Olá, esse vídeo é o terceiro da série de vídeos sobre medidas de associação no R. Nos vídeos anteriores, nós instalamos os pacotes EPR e ISWR, carregamos o conjunto de dados Stroke e obtemos a razão de chances para associação entre história de diabetes e mortalidade em pacientes com AVC na cidade de Tartu, na Estônia. Também vimos como ordenar os níveis das variáveis de modo que o nível de referência do fator em estudo esteja na segunda linha da tabela 2x2 e o nível do desfecho que estamos interessados esteja na primeira coluna. Via menu do R-Comanda, somente obtivemos a razão de chances como medida de associação. Neste vídeo nós vamos usar o pacote EPR para obter as medidas de associação a partir de um conjunto de dados e vamos interpretar os resultados, o valor de P do teste de hipótese e os intervalos de confiança. Também vamos obter as medidas de associação diretamente de uma tabela 2x2, usando os exemplos que utilizamos nas apresentações sobre as medidas de associação. Então, vamos supor que já abrimos o R-Comanda, carregamos o pacote ISWR e o conjunto de dados Stroke, e também ordenamos os níveis das variáveis história de diabetes e óbito. Agora vamos usar o EPR para obter as medidas de associação, diferença absoluta de risco, risco relativo e razão de chances para associação entre essas duas variáveis, história de diabetes e óbito. Para isso, nós vamos copiar os seguintes comandos do livro eletrônico. Então, indo para o item Medidas de Associação no R, nós vamos copiar esses três comandos para o R-Comanda. Vamos marcar os três comandos, pressionamos Ctrl C e no R-Comanda colamos usando o Ctrl V. Então, vou separar os comandos aqui um pouco para ficar mais claro. Então, esse primeiro comando vai carregar o EPR. Esse segundo comando vai criar uma tabela 2x2 a partir das duas variáveis história de diabetes e óbito do conjunto de dados Stroke. O último comando gera as medidas de associação a partir da tabela 2x2 que criamos nesse comando anterior para um estudo de coortes usando o nível de confiança de 95%, que equivale ao nível de significância de 5%. Bom, para executar os três comandos, em sequência eu marco os três comandos aqui no R-Comanda e clico em submeter. E os resultados são mostrados aqui embaixo. Podemos ver que a tabela foi a mesma gerada usando o comando do R-Comanda, só que os resultados aqui são mais completos. Então ele mostra o risco de ocorrência de óbito em cada nível de exposição. A primeira linha para os indivíduos que têm história de diabetes e na segunda linha para os que não têm história de diabetes. 63,9% e 57,3% respectivamente. Aqui do lado temos a chance de cada um dos eventos, de ocorrer o óbito para os indivíduos com história de diabetes e aqui embaixo para os indivíduos em história de diabetes. Mais embaixo o EPR mostra as medidas de associação que estamos interessados. A primeira delas é o risco relativo, que ele chama de Increment Risk Ratio. O valor deu 1,11 e o intervalo de confiança com nível de 95%, de 0,95 até 1,31. A segunda medida é a razão de chances, valor 1,32, com intervalo de confiança indo de 0,85 a 2,05. E a terceira medida é a diferença absoluta de risco, que chamam de Attributed Risk, com valor de 6,58 e intervalo de confiança de menos 3,64 a 16,79. Ao final ele mostra o teste estatístico que foi realizado, que é chamado de teste Q² ou Q ao quadrado.
E neste teste, a hipótese nula é que não haja associação entre história de diabetes e a morte em pacientes com AVC. Ou seja, que os eventos história de diabetes e óbito em pacientes com AVC são independentes. Testar essa hipótese nula significa testar a hipótese de que a diferença absoluta de risco é zero e o risco relativo e a razão de chance são iguais a 1. A explicação sobre como o teste Q quadrado é realizado vai ser apresentada ao final do curso. Por ora, podemos dizer que este teste utiliza uma medida, vamos chamar de Q ao quadrado, que compara os valores observados nas células da tabela 2x2 com os valores que seriam esperados se a hipótese nula fosse verdadeira. O valor de P dá a probabilidade de se obter um valor de Q ao quadrado igual ou maior do que o obtido nessa tabela se a hipótese nula for verdadeira. Como estamos usando o nível de confiança de 95%, que equivale ao nível de significância igual a 5%, se o valor de P obtido no estudo for menor que 5%, nós rejeitamos a hipótese nula. Caso contrário, nós não rejeitamos a hipótese nula. Neste teste, o valor de P é representado por esse termo, probabilidade de obter um valor maior do que o Q quadrado obtido no estudo, que foi esse valor aqui, é igual a 0,22. Então, o valor de P é 0,22 nesse estudo, que é maior do que 5%, então nós não rejeitamos a hipótese nula. Também podemos observar que os intervalos de confiança para as medidas de associação cortam os valores representados pela hipótese nula de cada uma dessas medidas. Então, para o risco relativo, o intervalo de confiança inclui o valor 1. Para a razão de chance, também o intervalo de confiança inclui o valor 1. E para a diferença absoluta de risco, o intervalo de confiança inclui o 0. Para o risco relativo, o intervalo de confiança indica que os resultados deste estudo são compatíveis ao nível de 95% com o risco relativo, que pode variar de 0,95 a 1,31. Seria necessário um número maior de pacientes para obtermos uma maior precisão nesse intervalo e saber se a história de diabetes seria um fator de risco ou não. O intervalo de confiança para a razão de chances leva a conclusões semelhantes ao do risco relativo. Apenas o intervalo de confiança para a razão de chance é mais amplo do que o do risco relativo, já que a razão de chance sempre exagera o efeito indicado pelo risco relativo, seja para cima quando o risco relativo é maior do que 1, seja para baixo quando o risco relativo é menor do que 1. O intervalo de confiança para a diferença absoluta de risco indica que os valores de DAR entre menos 3,64 a 16,79 são compatíveis com os dados desse estudo. Também posso dizer que, com confiança de 95%, o intervalo de menos 3,64 a 16,79 contém o valor real da diferença absoluta de risco para a relação entre a história de diabetes e mortalidade em pacientes com AVC. Esse intervalo é bastante amplo, seria necessário um maior número de pacientes para obter uma precisão maior nessas estimativas. Deve ser enfatizado que essas interpretações são válidas caso não haja nenhum viés importante no estudo. Para aqueles que desejarem, podem experimentar obter as medidas de associação entre as variáveis história de infarto do miocárdio e mortalidade, nesse mesmo conjunto stroke. Basta seguir um procedimento semelhante ao que usamos nesse tutorial. Bom, para obter as medidas de associação diretamente a partir de uma tabela 2x2, como nos exemplos que usamos para a apresentação das medidas de associação, nós podemos usar os mesmos comandos que usamos para obter as medidas de associação no EPR, mas vamos substituir esse comando que gera a tabela 2x2
por um outro que vai gerar a tabela 2x2 a partir diretamente dos valores da tabela. Então nós já carregamos o EPR, então não precisamos executar esse comando novamente. A geração da tabela, eu vou usar o seguinte comando: tab igual matrix, criar uma matriz com os valores da tabela 2x2. Então, nesse caso, é aquela tabela da atividade física versus diabetes mellitus. Então, eu coloco os valores em ordem das colunas, 45,73. Depois a segunda coluna, 1836,1875. Fecho parênteses, vírgula, e digo qual é o número de colunas, igual a 2. Então, esse comando vai gerar a tabela 2x2. Se eu clicar em submeter, ele criou a tabela. Para ver se a tabela foi montada corretamente, basta digitar o objeto, o nome do objeto, e clicar em submeter. E observamos que a tabela coincide com a tabela do estudo. Eu vou executar esse comando novamente, só que ele vai usar essa tabela que eu acabei de gerar. E os resultados são mostrados abaixo, com as medidas de associação iguais àquelas que nós obtivemos nas apresentações anteriores. Nesse caso, o valor de P deu 0,02, então a hipótese nula é rejeitada. Os intervalos de confiança do risco relativo e da razão de chance não incluem um valor 1, e o intervalo de confiança para a diferença absoluta de risco não inclui o 0. Nós podemos ver que os intervalos são bastante amplos, especialmente para o risco relativo e a razão de chance, sendo compatíveis com uma associação forte, 0,44, mas também com uma associação fraca, 0,92. Em termos de redução de risco, os dados são compatíveis com a redução de 2,45% a 0,27%, com um nível de confiança de 95%. Vamos executar esses mesmos comandos, só que agora para outra tabela 2x2, que relaciona o IMC com o diabetes mellitus. Então vamos só alterar o comando, os valores da tabela nesse comando. 95, 1.228 e 10.893. Número de colunas igual a 2. Então vou executar os três comandos em sequência e os resultados são mostrados abaixo. De novo, a hipótese nula é rejeitada, o valor de P é menor do que 0,001. Os intervalos de confiança também são bastante imprecisos, mas sugerem efeitos importantes. Por exemplo, para a diferença absoluta de risco, os dados são compatíveis com um aumento de 8,73% a 12,08%. Novamente devemos enfatizar que nessas análises, os efeitos tanto da atividade física quanto do IMC sobre a ocorrência de diabetes mellitus não foram controlados por outros fatores que também podem influenciar sobre a incidência de diabetes mellitus. Por último, se esse estudo fosse um estudo de caso-controle, o procedimento de análise seria semelhante, só que eu alteraria o método no comando app2by2 por case control. E ao executarmos esse comando, podemos observar que somente a razão de chance foi apresentada, mas não foram apresentados os resultados para o risco relativo e a diferença absoluta de risco. Com este vídeo, encerramos a série de vídeos sobre medidas de associação no R. Até a próxima.